Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal de culinária. Eu sou Roseli Rose Rodrigues e quero convidar você, inscreva-se no meu canal, dê seu like, dê seu joinha, acompanhe as receitas já postadas e acompanhe as receitas que a gente vai começar a postar a partir de agora. Vamos à nossa receita? Os ingredientes para a nossa receita de hoje estão aqui. E a gente vai fazer uma pizza de arroz com frango. Vamos lá então à nossa receita? Eu vou passar então agora os ingredientes para a receita de hoje. Para fazer então a nossa pizza com arroz e frango, eu utilizei aqui, eu vou estar utilizando 6 xícaras e meia de arroz. Este arroz, então, eu cozinhei ele com caldo de carne. Então, eu utilizei 4 cubinhos de caldo de carne, tá? Aqui, então, eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, xícaras de chá. A gente vai utilizar, então, meia cebola média picada, 4 ovos cru. Aqui tem 2 colheres de sopa de mostarda. A gente vai utilizar também 2 colheres de sopa de orégano. Aqui a gente tem 200 gramas de creme de leite, 2 colheres de margarina. Aqui a gente tem 4 salsicha pequena. Então, se vocês forem utilizar salsichas maiores, salsicha grande, então vocês podem utilizar 2. Aqui então queijo, a gente vai estar utilizando 300 gramas de queijo, mussarela. Aqui então a gente vai utilizar meia cenoura, é uma cenoura média, então a metade que é para decoração. Então aqui a gente tem 200 ml de leite, 2 colheres de maionese e aqui a gente tem 2 ovos cozidos. Nós vamos utilizar também um molho feito com guisado de frango. Para fazer este guisado de frango, eu simplesmente utilizei azeite, né, óleo de soja e sal. Nada mais do que isso, não temperei com outras coisas. Foi isso aí que a gente utilizou. Nós vamos utilizar então também 3 colheres rasas de fermento, o fermento em pó químico, esse para bolo. E acredito que eu tenha colocado todos os ingredientes. E o orégano, 2 colheres de sopa de orégano. Se eu não falei, então se eu já falei, estou repetindo. Então, os ingredientes são esses aqui. Vamos então à nossa receita? Então, eu vou utilizar o liquidificador. Eu vou liquidificar parte dos ingredientes. Então, o arroz, eu não vou liquidificar todo. Eu vou liquidificar 2 xícaras de arroz, uma parte dele só. Então, eu vou colocar junto com esse arroz, eu vou colocar os ovos, o leite, a gente vai colocar aqui junto também. A gente vai colocar o creme de leite. No liquidificador também, eu vou colocar então as 2 colheres de margarina. Então eu bati no liquidificador, né, mais ou menos por 1 minuto, até ficar homogêneo, uma consistência assim, que eu vou mostrar pra vocês. Olha a consistência que ficou. Assim. Então agora a gente vai misturar esse aqui com o restante dos ingredientes. Então agora a gente vai colocar num recipiente maior, né, o restante do arroz. A gente vai colocar então esta mistura, né, vai mexendo.
Então, você acrescenta o que você liquidificou aqui, você vai mexendo até ficar nessa consistência aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui assim, então você acrescenta o restante do arroz naquela mistura, vai ficar assim. Aí depois, você vai acrescentando farinha até dar o ponto. Então agora a gente vai começar então a acrescentar a farinha de trigo. Então a gente vai colocando aos poucos, né, para ela ficar no ponto. Então eu fui colocando farinha, ficou nessa consistência aqui, que você pode ver. E aí então vai muito do critério de cada um de vocês. Se vocês gostam da massa um pouco mais durinha, vocês vão acrescentando mais farinha. Se vocês gostam da massa um pouco mais macia, então vocês deixam mais ou menos nessa consistência. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. E aí, então, já vai ficar mais ou menos nessa consistência, já tá mais ou menos o suficiente. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. E depois, então, a gente já vai dar sequência. A gente já vai estar dando sequência, então, na receita. Eu vou mostrar pra vocês o ponto da massa que eu fiz, então, essa pizza. Ó, o ponto da massa, então, que eu deixei a pizza foi esse ponto aqui, ó. Vou mostrar novamente, ó. Eu fiz a pizza com esse ponto da massa aqui, ó. Esse ponto aqui. Então, agora, eu vou acrescentar o fermento antes de colocar mais alguns ingredientes. Eu vou colocar fermento, ó, a gente mexe vagarosamente. Agora, após o fermento, eu vou colocar, então, junto aqui na massa, a salsicha ralada. Essa salsicha foi ralada. Então, agora a gente colocou salsicha, vai mexendo vagarosamente. Vou mostrar pra vocês como vai ficando. Agora, então, a gente vai acrescentar a cebola picada. Aqui também junto na massa. Vai mexendo vagarosamente também. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando a nossa massa da pizza de arroz com frango. Então, agora a gente vai colocar na forma e acrescentar os outros ingredientes. Então, a forma eu untei com óleo de soja e com margarina. Então, eu vou acrescentar então, a massa aqui na forma pra gente dar sequência na receita. Então, aqui eu já coloquei na forma. Então, agora, então, eu vou colocar o molho de guisado de frango. Eu expliquei para vocês que eu fiz esse molho apenas com... Ele foi feito apenas com óleo de soja e sal. Então, aqui a gente vai agora espalhar esse molho aqui em cima da pizza. Então, agora a gente vai colocar o queijo por cima, espalhar o queijo aqui. O queijo, ele foi também... A gente ralou uma parte
outra parte a gente picou em quadradinho. Fica mais fácil para espalhar aqui na pizza, ó. Então agora, como vocês perceberam, essa pizza ela não leva molho vermelho. Então a gente vai agora misturar a mostarda com a maionese. Aqui. A gente vai fazer isso aqui. Bem prático. E a gente vai pegar então a cenoura. Essa cenoura que a gente picou ela, né, em rodelinhas, e a gente vai colocar essa cenoura, vai decorar então com a cenoura e passar esse molhozinho aqui na cenoura, ó. Depois eu mostro pra vocês, depois que eu já coloquei em toda ela. Aí eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu fazer mais alguns pra vocês olharem. Assim, depois a gente vai espalhando. É bem prático de fazer, espalha fácil e fica bem gostoso. Olha. Então você vai distribuir a cenoura assim, ó, desta forma. E depois você vai estar passando então o creme em cima da cenoura. Então você vai distribuindo o creme em cima da cenoura picada, né? E após você toda a cenoura, você vai colocar por cima o ovo. O ovo você tem a opção de colocar em rodelas e você tem a opção de ralar, como eu fiz aqui. Então eu fiz o ovo aqui ralado, vou colocar assim. Eu fiz o ovo ralado. Então por cima aqui, a gente vai, por cima dessa cenoura, né, com o creme, a gente vai acrescentar este ovo ralado. Então lembrando que o creme que eu coloquei em cima da cenoura são 2 colheres de mostarda e 2 colheres de maionese que a gente misturou e fez esse creme para colocar em cima da cenoura. Então agora a gente vai acrescentar o ovo aqui por cima. Então agora, para finalizar a nossa pizza de arroz com frango, a gente vai acrescentar aqui em cima o orégano. Olha que beleza que tá ficando. Então a gente põe aqui 2 colheres de orégano. Então agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido em 180 graus e você vai deixar essa pizza assando por 45 minutos. Pelo menos isso, depende do forno. Então se você tem um forno que aquece bastante, pode ficar pronto até em 40, né? Talvez até um pouco menos. Então você deve acompanhar essa questão do forno, né? Mas eu aconselho então entre 40 e 45 minutos de forno pré-aquecido em 180 graus. Eu vou botar então para assar e depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Até depois! Então está pronta a nossa pizza de arroz com frango. Ela ficou no forno por 40 minutos. Vocês podem ver, ela ficou maravilhosa. A gente já cortou ela, tá uma delícia. E eu gostaria de lembrar você que essa receita não leva sal, não há necessidade de você colocar sal na receita. Eu gostaria de mostrar para você. Olha
olha como ficou a nossa pizza, ó. Ela ficou deliciosa, vocês vão gostar bastante. Eu gostaria de convidar você, inscreva-se no meu canal, dê seu like, dê seu joinha, acompanhe os vídeos que a gente já postou e os vídeos que a gente vai estar postando. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!